Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Acompanhe a nossa programação através do nosso site oficial www.radioviveroficial.com.br. Você que ainda não tem o aplicativo oficial da Rádio Viver, você pode baixar através da sua loja virtual do Google Play, digitando Rádio Viver, e você vai ter ali o nosso aplicativo no teu Android, no teu aparelho celular, e eu tenho certeza que através da programação da Rádio Viver, você vai ter uma programação que vai te trazer um crescimento espiritual para a honra e glória de Deus. Vale lembrar que você pode acompanhar os nossos resumos além do canal Escola da Esperança, também em dois horários na Rádio Viver, tanto às 7 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. E hoje, quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, e o título de hoje da lição da Escola Sabatina é O Secamento do Eufrates. Eu quero fazer um breve comentário sobre o título de hoje, O Secamento do Eufrates. Eu quero analisar de duas formas. A primeira, no contexto histórico, depois, no segundo momento, eu vou analisar no contexto profético. Vamos começar então pelo conceito histórico. Quando a gente analisa nessa linha de pensamento, entendemos de que se refere-se a uma estratégia militar usada por Ciro, que é um personagem que nós vamos destacar daqui a pouco mais, e ele usou uma estratégia para invadir até então a antiga Babilônia, desviando o rio Eufrates. Então é interessante que ele usou, quando a gente analisa nessa linha de pensamento no contexto histórico, o, o secamento do Eufrates, né, foi usado para uma estratégia militar. Agora, quando a gente analisa no contexto profético, nós temos que ir até Apocalipse capítulo 16, verso 12. Apocalipse 16, verso 12, quando a gente analisa no contexto profético o secamento do Eufrates, ali simboliza a retirada do apoio às estruturas babilônicas e espirituais no tempo do fim. Agora, como que a gente consegue ter um entendimento bíblico e também no conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a palavra de Deus, querido amigo, querida amiga, sobre o secamento do Eufrates? Simbolicamente falando, isso representa o declínio final da influência espiritual e também política da babilônica simbólica, destacando novamente Apocalipse 16, verso 12, antes da volta de Cristo. Então, em resumo, assim como a Babilônia literal caiu de forma repentina, quando as suas defesas, querido professor e querida professora, foram superadas, assim vai acontecer com a Babilônia espiritual, pois ela vai cair diante do juízo divino nas pragas finais. Então, eu fiz um breve comentário sobre o título de hoje, num conceito histórico, mas também num conceito profético, para que a gente possa, então, contextualizar o título de hoje, quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Lembra que eu havia falado sobre Ciro? Quem é Ciro? Ou quem era Ciro? Ciro, ele era o rei da Pérsia. Quando a gente lê Isaías no capítulo 45, percebemos então esse personagem entrando em cena. Agora é importante entender qual foi o papel de Ciro nesse contexto de Isaías capítulo 45. Ciro, ele, como rei da Pérsia, ele foi um instrumento de Deus para
libertar o seu povo. Quando nós somamos aqui mais um personagem, Belsazar, que foi o último rei da Babilônia, percebemos então um paradoxo entre Ciro e também Belsazar. Enquanto que um foi e se permitiu ser usado por Deus para libertar o povo, Belsazar, ele foi um símbolo da arrogância humana contra Deus. Percebemos também que dentro dessa história bíblica, Deus, ele se fez representar mais uma vez, né, como um Deus soberano que conduz os eventos para o cumprimento profético. E quando a gente fala sobre a questão do povo de Deus que foi liberto, né, percebemos ali que o povo ali ele estava sendo representado por Israel no passado e hoje é representado pela igreja remanescente na nossa geração. A lição de hoje ainda destaca no primeiro parágrafo que o rio Eufrates, ele, digamos assim, passava por Babilônia e ele era ali uma fonte de segurança. Porém, é importante ressaltar, e a lição reforça isso, seu desvio por Ciro possibilitou a entrada e a conquista da cidade. Outro detalhe importante que a lição destaca, que Ciro repetiu a estratégia de uma rainha anterior chamada Nitocris. O que aconteceu? Após o secamento do rio, houve ali então uma entrada na cidade sem resistência, ou seja, usou uma estratégia ali parecida com a do rei Ciro. Um outro detalhe importante é que, diante dessa estratégia usada, a cidade foi pega de surpresa, pois eles estavam em festa e estavam também despreparados. E essa cena lembra Daniel capítulo 5, porque o banquete de Belsazar enquanto Babilônia caía, percebemos de que esta aplicação profética aponta também para Apocalipse capítulo 16, onde a Babilônia espiritual cairá de forma semelhante. Inclusive, a lição de hoje destaca que Jesus Cristo advertiu sobre a vigilância e usou ali Babilônia como referência histórica e profética. Ele diz que, assim como Babilônia caiu de surpresa, o mundo também será surpreendido na segunda vinda dele. A lição também destacou lá no quinto parágrafo que a surpresa da volta de Cristo será, não será por falta de aviso, mas por rejeição das evidências proféticas dadas por Deus. Então, é muito importante nós termos esse entendimento de preparação diante do retorno de Cristo. A lição também pegou como referência Daniel capítulo 5, versículo 18 a 31, Apocalipse capítulo 16, que a gente já ressaltou, só que do versículo 12 ao 19, e também Mateus capítulo 24, dos versículos 42 a 43, onde Jesus ali colocou alguns elementos, né? Dizendo assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse e que hora viria o ladrão, como diz a palavra de Deus, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mateus capítulo 24, verso 42. Antes da gente partir para a parte final da lição de hoje, de quarta-feira, eu quero destacar para vocês alguns detalhes que é extremamente importante a gente compreender. Se a gente analisar Daniel capítulo 5, e a gente vai perceber que a história literal de Babilônia, está descrito no próprio capítulo 5 de Daniel, percebemos que a queda repentina de Babilônia, querido professor, querida professora, simboliza o juízo certo de Deus sobre impérios e pessoas que rejeitam
a sua autoridade. Belsazar ignorou as lições do passado e foi julgado. Quando a gente analisa um texto que a gente já ressaltou, mas é importante ressaltar novamente, de Apocalipse, capítulo 16, ali, a última praga e também o secamento de Eufrates, percebemos de que na visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como referência o estudo histórico e também profético, o Eufrates representa o apoio político e popular à Babilônia espiritual, ou seja, ali uma somatória da Igreja apóstata e também dos poderes civis. E o seu secamento é a perda desse apoio, preparando então o juízo final. Ressaltando novamente Mateus 24, a palavra-chave ali é vigiar e vigilância. Jesus advertiu que assim como o mundo antediluviano e Babilônia antiga, ou seja, colocando aqui uma referência da Babilônia novamente, foram pegos de surpresa, a geração final será surpreendida se não estiver atenta aos sinais dos tempos. Nós temos uma pergunta bem interessante, né, que tem como base esses textos que a gente leu, ou melhor, que a gente deu referência, né? Daniel capítulo 5, dos versículos 18 a 31, e também Apocalipse capítulo 16, dos versículos 12 a 19. E a pergunta é a seguinte: que paralelos você encontra entre as últimas pragas do Apocalipse e a história da queda da Babilônia? Eu quero destacar para vocês que ambas as Babilônias, ou seja, a literal, tá certo? De Daniel capítulo 5, como também a espiritual, elas caíram repentinamente, ou seja, de forma repentina. Um outro paralelo, ou seja, uma outra semelhança. Ambas estavam em rebelião contra Deus quando isso aconteceu. Um outro paralelo. Ambas, tanto a literal como a espiritual de Apocalipse 16, ignoraram os sinais de advertência. Um outro paralelo é que a queda envolve o secamento do Eufrates, tanto de forma literal, que a gente já destacou, como também de forma simbólica, como está descrito no livro do Apocalipse. Finalizando a resposta, em ambas, o povo estava distraído com festas e prazeres. Por isso que é importante nós estarmos vigiando, como Jesus falou, nos orientou em Mateus 24, mas também temos como entendimento que, diante desse momento, que é o momento do tempo do fim, nós não podemos ou não podemos estar despreparados. E qual é a forma da gente se preparar? Através da comunhão com Deus, através do estudo das profecias, estarmos atentos e aguardando a volta de Jesus Cristo. Finalizando, eu quero destacar aqui 3 lições. A primeira é que Deus controla a história. Por quê? Porque assim como guiou Ciro para libertar Israel, ele também conduz os eventos do tempo do fim com precisão profética. Uma segunda lição é que a arrogância espiritual leva à ruína. E por quê? Pegamos o exemplo novamente de Belsazar. Belsazar representou e representa aqui os que rejeitam os apelos de Deus, mesmo conhecendo a verdade. E uma terceira lição é que a vigilância é essencial. O povo de Deus não pode dormir espiritualmente. Por quê? Porque a volta de Jesus será súbita para os despreparados. Eu quero ressaltar aqui e reforçar uma citação da escritora Christiane White, inspirada por Deus, e ela diz o seguinte, no livro O Grande Conflito, na página 308, ela diz: muitos se surpreenderão na volta de Jesus, porque não vigiam, ou melhor,
porque não vigiavam. Deus deu sinais suficientes, mas eles escolheram ignorar. E esse foi o resumo de hoje, quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, que teve como título Secamento do Eufrates. Que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe e que Deus também te dê o desejo, através do Espírito Santo, de estudar a lição da Escola Sabatina. E fica o convite para que você possa nos acompanhar tanto no canal Escola da Esperança, como também através da Rádio Viver, ali acompanhando a nossa programação através dos resumos em 2 horários, às 7 horas da manhã e também às 7 horas da noite, através do site www.radioviveroficial.com.br. Que Deus abençoe e que Deus abençoe também a tua família mais uma vez.